muito bom dia para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma breve palavra para o seu coração nesse dia de hoje, que se encontra ali no livro de 1 Josué. E Josué 1, no versículo 9, Deus diz para Josué: eu não te ordenei ser forte e corajoso? O Senhor não deu uma opção de escolha para Josué. O Senhor falou para ele: olha, eu estou te ordenando, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Ele tinha grandes batalhas ainda para guerrear, um povo grande, extenso para liderar, terras para conquistar. Então imagina o esforço, a dedicação e a coragem que aquele homem necessitava ter diante de tudo aquilo que ele ia enfrentar. Então o Senhor fala para ele: olha, eu te ordeno, seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar com você. O meu papel, a minha parte eu vou fazer, mas é necessário que você faça a sua, é necessário que você se esforce, é necessário que você lute, é necessário que você se empenhe, é necessário que você seja corajoso, que você seja forte, que você lute, que você guerreie. E ali foi o que Josué fez. Muitas vezes nós temos a impressão que Deus nos dá uma ordem, nos dá um comando, nos dá uma promessa, palavras, e nós achamos que Ele se encarrega de todo o resto. Mas não é bem assim. Sabemos que por mais que Deus esteja com a gente, é necessário que a gente se esforce, é necessário que a gente guerreie, que a gente peleje, e que nós não esperamos que Deus faça tudo, mas nós fazemos a nossa parte e Deus vai se encarregar de fazer todo o resto por mim e por você. Tudo aquilo que a gente não consegue, Deus vai fazer, porque as muralhas de Jericó era impossível para Josué, para aquele povo, para eles penetrarem aquela fortaleza, derrubarem aquelas muralhas, conquistarem aquela cidade. Mas a partir do momento que eles obedeceram a Deus, que eles foram fortes, foram corajosos, e o principal de tudo, obedeceram à voz de Deus, aquelas muralhas foram ao chão, porque eles obtiveram a confiança em Deus, obedeceram, foram fortes e foram corajosos, porque depois que aquelas muralhas caíram, eles foram lutar, eles foram guerrear. E também é necessário que a gente esteja dessa maneira. Ontem eu achei algo interessante que meu filho falou, que ele tem medo, né, do escuro, e por diversas vezes eu tenho falado com ele que o medo impede a gente de fazer as coisas, o medo impede a gente de romper, o medo impede a gente de viver coisas novas, e o medo paralisa. E ontem ele me falou algo que eu achei interessante, porque era um algo ali que ele tem medo de outra situação, e ele falou: pai, o medo não vai me parar, o medo não vai deixar eu não fazer isso. Eu vou ser forte assim como Davi foi forte diante de Golias. Eu achei interessante ele ali, um menino de 7 anos, né, se desenvolvendo e com essa mentalidade já, e algo que eu quero que ele tenha, porque se ele tem a convicção de que o medo paralisa ele, e que mesmo com medo ele vai fazer algo, porque o medo é apenas algo, muitas vezes o medo é bom, porque ele nos impede também de fazer algumas coisas, mas o medo que nos paralisa diante de situações, o medo que nos paralisa diante de viver algo novo, o medo de viver algo que o Senhor tem proporcionado para nós. Então, diante daquele cenário ali, ele não deixou o medo paralisar ele, falou: não, eu vou viver. Então ele ilustrou essa passagem ali de Davi com Golias, e eu achei muito interessante, porque é o que representa as nossas vidas, né? Se a gente ficar paralisado em frente do gigante, como o povo de Israel ficou, a gente fica paralisado e a gente não vive o extraordinário de Deus, a gente não vive o melhor de Deus sobre as nossas vidas. E foi assim que aquele povo estava paralisado, porque eles sabiam que Deus estava com eles, mas ninguém se posicionou, ninguém tomou uma atitude. E é o que Deus espera de mim e de você, que a gente se posicione, que a gente tome uma atitude, que a gente rompa as barreiras que nos impedem. Não sei se é o medo, se é o trauma, se é a desilusão, a falta de esperança, a falta de recursos,
Mas uma coisa é clara: se Deus está com a gente, se Deus está na nossa frente, não importa o cenário, não importa o gigante, o que importa é se a presença de Deus está conosco, se estamos obedecendo e se estamos sendo fortes e corajosos. E hoje eu declaro isso para a sua vida: que você seja forte, que você seja corajoso, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida e que possamos nesse dia rompendo cada dia mais, para que possamos desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus.